A meia maratona de Jurerê foi a mais difícil que eu já corri na minha vida. Claro, considerando as únicas duas que eu já corri na minha vida, né? Depois que eu corri a minha primeira meia maratona, que foi a meia maratona do Rio, tem até vídeo aqui, depois se vocês quiserem ir lá ver, eu contei um pouquinho sobre como que foi essa experiência. Mas depois que eu corri essa meia maratona, eu queria muito fazer outra, mas com foco em terminar melhor. Então, ter um foco de treinar mais, treinar melhor, fortalecer, para eu finalizar bem, né? Sem esse sentimento que foi um sentimento de que foi muito difícil. Quem vê o vídeo vai saber do que eu tô falando, que essa minha primeira meia maratona foi bem sofrida para mim, tá? E foi aí que eu pensei em fazer a meia maratona de Jurerê. Eu já tinha visto algumas pessoas fazendo essa meia maratona e eu achei ela muito bonita. Essa é uma meia maratona que passa por asfalto, pela praia e depois por uma trilha. Então, ela é muito bonita, muito diferente também. E geralmente, assim, as pessoas vão com foco realmente em curtir a beleza do trajeto, né? Em aproveitar. E não que não tenha gente que faça tempo, óbvio que tem, toda prova tem. Mas por ter essas diferenciações, né? Assim, ter asfalto, praia e trilha, ela é um pouco diferente, né? Então, me deu muita vontade de fazer, porque é uma experiência e tanto, né? Aí eu chamei as minhas irmãs pra gente fazer junta também essa prova e elas toparam. Então, a gente fez a inscrição e aí o foco foi treinar. A gente teria 5 meses até a prova chegar. Então, realmente, o que a gente fez foi treinar bastante e se preparar. Eu viajei muito nessa época. Foi uma época de muitas viagens, né? Eu fiz a minha primeira viagem solo para Itália, fui por Nordeste, enfim. Mas isso não deixou que eu parasse os treinos. Então, fiz os longões, continuei correndo, fortalecendo, sempre focava em ir numa academia, ou então eu fazia em casa mesmo, com foco em fortalecer para a corrida. Isso não foi um empecilho. Eu me senti muito mais preparada, assim. Eu lembro que alguns dias antes eu estava até meio ansiosa, sabe? Porque eu me preparei muito para essa prova. E esses 5 meses passaram voando. No dia da prova, eu lembro que tava numa ansiedade, assim. A gente chegou antes, né, em Florianópolis, e aí a gente treinou em Floripa, tipo, alguns dias antes, a gente fez uns 5 quilômetrozinhos só pra, né, acordar o corpo. E eu lembro de uma sensação boa, assim, nossa, que clima gostoso, vai ser muito bom e tal. E aí no dia da prova, eu lembro que a gente acordou 5 horas da manhã para se preparar, né? Enfim, tomar pré-treino, nos arrumar, ainda estava escuro, e a gente saiu para a largada. E até chegar lá, a ansiedade muito, muito, muito forte. Quando a gente chegou lá, já tava, né, aquele clima cheio de gente, tudo muito animado, tudo muito organizado também, né? E foi uma expectativa muito boa. Na cidade, eu lembro que tava um clima assim, até então, até o dia, tava chovendo, então tava meio frio. E aí eu saí até com manguito, mas na hora da prova teve que tirar, porque aí já vem um spoiler do que ia acontecer na prova. Já estava muito calor. Um sol, na hora da largada já estava um sol muito grande. E esse foi um spoiler de como foi a prova. Foi muito quente, com muito calor. A gente largou e os primeiros 13 quilômetros eram no asfalto, e aí depois desses 13 quilômetros começava a praia, e aí trilha. E aí era um pedacinho pequeno de trilha, depois voltava para a praia. Então, assim, a gente sabia que nesses 13 quilômetros iria ser asfalto, e bora que bora. Só que, o que aconteceu? No quilômetro 9, eu quebrei. E eu não sei nem bem explicar o que aconteceu, mas eu tava muito fadigada, assim.
E quebrar não necessariamente é ruim, tá? Porque basicamente é você andar e correr, não continuar ali no mesmo ritmo. Mas eu fiquei super decepcionada, assim, eu queria muito fazer essa prova bem, tipo, correndo bem, sabe? Animada. É, e assim, para quem fez, eu fiz vários longões de 12, 15, 18 quilômetros. Bem, né? Longões que deram certo. Quebrar ali no 9 eu já falar, precisa andar, porque não tá bem, não tô bem. Assim, não tô bem assim, tava bem, né? Mas precisava andar. Na hora, assim, eu lembro que falei, nossa, não tô acreditando, mas eu realmente estava muito fadigada, muito cansada, assim, não sei explicar. Eu acho que foi o calor, porque tava muito sol. E as minhas irmãs me acompanharam, né? Porque são companheiras, né? Foi muito bom. E hoje eu super entendo o que acontece, né? O dia da prova, ele é imprevisível. Você pode estar bem, você pode estar mal. Outras condições, é um percurso completamente novo que eu nunca tinha feito. Mas aconteceu. E assim, é porque o meu objetivo era muito fazer muito bem, correr o tempo inteiro. E o que que eu acho? Eu também acho que eu larguei muito rápido, né? Na animação ali, é até uma coisa que tem que tomar cuidado. Mas ainda assim, a experiência foi legal porque na hora que entra na parte da praia é muito bonito. Então, assim, é uma sensação que tem que viver, tem que ir na prova de Jurerê para sentir. Você tá lá no asfalto, 13 quilômetros, nananana, quando você entra na parte da praia, é muito lindo. E eu nunca tinha corrido na praia, né? Então, é, você correr escutando o mar. Nessa hora, né, a praia ainda estava vazia, porque ainda era cedo. É muito bonito. E você até agradece. Nossa, eu lembro de agradecer, assim, nossa, que bom que eu tô aqui, sabe? Muito obrigada por eu conseguir estar aqui, né? Porque apesar de eu estar, né, eu dei uma andada, corria, andava, eu estava ali, conseguindo fazer, né? Então, foi muito legal e é muito bonito. E aí, depois da praia, a gente chega na trilha. Só que qual que é a questão da trilha? É uma trilha bem estreitinha e muita gente de prova. Então, deu fila para entrar na trilha. E a gente ficou mais de 20 minutos na fila parada, esperando para entrar na trilha. E dentro da trilha, né, quando entra, a gente não vai rápido, porque é tipo uma fila indiana, assim, para passar. Então, isso acabou desaquecendo a gente, né, que tava ali. Acho que a gente já devia ter corrido uns 16 quilômetros. Aí desaquece, porque você fica uns 20 minutos parado. Aí depois você vai na trilha, que, tipo, é mais uma sensação de esforço. E depois você volta a correr. Apesar disso, eu achei muito bonito. Mesmo, assim, é muito diferente você fazer uma trilha no meio da prova. Eu não sou acostumada a fazer trilha, né? Então foi uma experiência muito legal, é muito bonito e também muito organizado. Mas só teve esse ponto aí que estava muito cheio mesmo quando a gente passou, né? E também, quem faz mais rápido a prova falou que não teve esse problema, porque a gente teve uma amiga que ela estava bem mais rápido, um pace super mais rápido, e ela falou que na hora dela não tinha fila. Então, é os mais lentos mesmo que acaba que deu a fila e a gente teve que ficar lá esses 20 minutos. Mas é lindo, assim, vale a pena. E aí, assim, saindo da trilha, a gente já volta pra praia de novo. Então, é bem legal, bem bonito. Mas vocês lembram que eu falei que a gente desaqueceu e já tava muito sol e a gente esperou mais 20 minutos na fila. Então, na hora que a gente passou pela outra praia, né, depois da trilha, vai pra praia, o sol tava de rachar, a praia já estava lotada de gente, curtindo, pegando sol, entrando na água, enfim, lá curtindo praia mesmo. E então foi muito difícil esse final. Eu lembro assim de uma sensação assim, meu Deus, não vai acabar, porque tá muito sol, meu Deus, não vai acabar. E aí os últimos quilômetros a gente fez realmente assim, mais anda e corre, porque tava muito sol e assim, tinha muita água, a estrutura muito boa, tá? Mas ainda assim, foi difícil, foi bem difícil. E eu não esperava por isso. Eu tava muito treinada, assim, eu não achei que isso iria acontecer, sabe? E aí até pensando, né, eu tava conversando com as minhas irmãs, será que foi mais difícil do que a do Rio, que eu também achei muito difícil?
Eu achei que sim, porque como teve essa parte que a gente parou e desaqueceu e voltou, ficou muito tarde, né? 10 horas da manhã, a gente muito no sol, acabou que foi mais difícil de finalizar. Mas a gente finalizou e eu me tornei meia maratonista pela segunda vez. Eu fiquei muito feliz e eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma por ter conseguido finalizar essa prova. É algo mental, porque quando a gente está no meio da prova é muito difícil. A gente precisa de ter uma confiança em si mesmo e até uma motivação mental de que a gente consegue. E finalizar dá muito uma sensação de conquista muito gostosa, de eu consigo fazer coisas difíceis. E essa sensação eu não troco por nada. Mesmo tendo sido muito difícil, mesmo com tantos desafios e obstáculos, na hora que a gente finaliza, dá uma sensação muito bom, um sentimento muito bom de que eu consigo. E nessa prova, eu entendi que nem sempre treinar vai significar que vai ser fácil. Então, você pode treinar, você pode fazer tudo que está ao seu alcance. Pode acontecer de que no dia dá tudo errado, ou tipo, acontece alguma coisa e que mesmo assim é difícil. Mas é importante treinar, porque sem o treino eu não ia estar preparada para tanto desafio. E além disso, eu entendi o quanto é importante ter pessoas do seu lado, sabe? Do meu lado, que me apoiem, que me motivam, porque eu e minhas irmãs, a gente se apoiou muito, a gente se motivou muito para continuar, para finalizar juntas, sabe? E isso foi muito importante para mim. E apesar de ter sido tão difícil finalizar, eu super recomendo para quem tem vontade de ter essa experiência de asfalto, praia e trilha, fazer a prova de Jurerê. Essa prova foi muito bonita. O sentimento é inexplicável. Você tem que viver para entender o quão bonito é. Você entrar na praia correndo, depois você entra na trilha. Então, é realmente uma experiência única. Se você tem vontade de fazer, eu te recomendo. Vá lá e faz. Porque é bem legal você finalizar, você ver todos os desafios, mas no fim finalizar. E é isso por hoje, a história da prova mais difícil que eu já fiz na minha vida. Um beijo e até a próxima.